E vamos então alimentar a nossa página inicial, né, gente? Então a gente tem alguns elementos aqui. A gente vai primeiro criar essa div topo aqui para fazer essa descrição. Vou dar um Ctrl C aqui já. Vamos entrar aqui dentro da nossa index. Posso fechar a index externa e a gente vai usar só a index interna, né? Vamos vir aqui dentro da DPL, então, index interna. Está ali o nosso slide. A gente desce aqui e está aqui o conteúdo. Deixa eu dar uns enters aqui para a gente melhorar a visualização. Depois a gente remove. Ok, vamos lá. Ó. Div class phone. Fechar aqui e comentar o fechamento da phone. Dentro dela a gente vai colar nosso texto. Depois a gente vai ter uma div class bloco phone. Fechamos novamente e a gente vai colar o novo texto, que é isso aqui, ó, tá? Ligue para nós. Tá aqui o ligue para nós com um Ctrl B, né? Ctrl B para destacar. Voltamos aqui, pegamos o telefone. Novamente colamos depois aqui com espaço. Tá? Depois disso a gente vai ter o background então. Vamos já exportar esse elemento. Vou copiar aqui. A gente tem uma bolinha ali, ó. Perceba que a gente tem um maisinho, tá? Vou dar um Ctrl e aproximar para a gente pegar os dois elementos. Peguei o elemento de fundo e vou pegar o telefone junto. Ctrl G, Ctrl C, novo documento, colei, Ctrl Alt F, tiramos os espaços e tiramos o plano de fundo. Ctrl Shift S, export, bloco phone BG. Ok? É isso aí que eu quero. Então a gente tem ali o bloco phone dentro da div class phone. Vamos lá no style. Tá na home, tá? Então a gente vai vir aqui e continuar com um novo comentário, mas colocando home. Ok? Desci aqui alguns elementos e vamos lá a div. Então é a div conteúdo class phone primeiro. Vamos lá, ó. Conteúdo ponto phone. Abre e fecha parênteses apenas. Vamos ver como é que ficou primeiro, ó. Tá aí então a nossa div. Essa div ela vai ter o quê? O widget pegando todo o nosso layout, que é 900 pixels. Então vou pegar aqui 880 pixels, que a gente tem lá os efeitos de sombra, né? Vou botar um padding de 5 pixels 0, ok? F5 para atualizar. Tá aí então a nossa div e a gente pega agora a formatação do texto. Voltamos aqui, a gente tem deixa eu botar 100% para visualizar certinho. A gente tem um Arial Bold 16 pixels, vou capturar a cor aqui, tá? Então, fonte Bold 16 pixels Arial e a cor dela é essa. F5 para atualizar. Opa, não pegou, deixa eu ver o porquê. Fonte, bold, 16 pixels real, color certinha. Conteúdo, né? Aqui é conteúdo, ó. Deixa eu pegar aqui, Ctrl C, Ctrl V, F5 para atualizar. Tá aí já pegando a fonte que a gente precisava. Agora a gente tem aqui ligue para nós, que está dentro da classe bloco phone, que está dentro da classe phone, tá? Então vamos pegar direto nela, ponto phone, ponto bloco underline phone. Vou determinar que ela tem um float right e por enquanto é isso. F5 para atualizar, já vai puxar para o local correto, tá? Aí a gente vai ter a fonte. Deixa eu desagrupar aqui para ele voltar ao normal. A gente vai ter uma fonte. Deixa eu pegar a normal aqui, ó. Tá Roma 14 pixels branca, tá? Não vou aplicar bold por enquanto, ó. Fonte 14 pixels tá Roma, cor da fonte é branca. A gente vai ter ainda o background aplicado por URL, que vai ser o nosso bloco phone BG, ok? E vai ter o no repeat nisso aqui. F5 para atualizar, já está ali. Vamos aplicar o padding. Deixa eu descer aqui para a gente visualizar melhor. Ok. Padding de 5 pixels até a gente encontrar o tamanho correto do nosso background. Ó, 5 pixels, pode ser 6 pixels, tá? Vamos botar aqui 6 pixels. F5 para atualizar. Pode ser um pouquinho mais, vamos encontrar aí 8 pixels. F5 novamente. Tá aí, 8 pixels já pegou o tamanho correto
da altura desse nosso bloco. Agora é o seguinte, 8 pixels, 0, 8 pixels, 0. A gente tem direita e esquerda. Na esquerda, eu vou botar 30 pixels. Vamos ver como é que vai ficar isso aí. F5 para atualizar. Ó, já estamos separando ali o texto do telefone. Vamos botar um 40. F5 novamente. 40 eu acho que foi muito, pode ser um 35. Vai ficar bacana. E aqui eu vou aplicar uns 60 pixels. F5 novamente. Está aí já o nosso bloco formatado. O que aconteceu aqui? O Protable está acima, eu quero localizar ele no meio, tá? Então vamos fazer assim. Index novamente, vou aplicar um parágrafo aqui para mim poder formatar apenas esse texto. No Style eu vou pegar o fone, parágrafo, e vou aplicar um float left nele. F5 para atualizar. Ele continua no mesmo lugar. E agora? Padding 8 pixels 0. F5 novamente. Já conseguimos colocá-lo onde a gente queria. Ok? Nosso primeiro bloco está pronto, né? A gente vai agora para o nosso segundo bloco. Nosso segundo bloco precisa de div, gente? Não, né? A gente pode aplicar uma lista não ordenada e formatar os itens de lista, né? Então vamos lá, ó. Voltando aqui no nosso index. Desço abaixo da div aqui, fone, tá? Eu vou aplicar uma ULI class lista underline home. Fechamos ela e vamos comentar o fechamento, porque a gente está aplicando ela como bloco, né? Descemos aqui, a gente vai ter ali, fechamos ali, vou tirar esse espaço desnecessário daqui, desci e novamente a gente vai ter os elementos. O primeiro elemento então é a imagem. Tá? Vou exportar uma imagem aqui para a gente já ir fazendo, pegar a primeira, Ctrl C, nova layer, dou um OK, Ctrl V, Ctrl Alt F, tiro o plano de fundo, Ctrl Shift X, export como PNG 32 e vou salvar como, gente? A gente vai ter aqui o bloco desig, tá? Então, li desig, que é o nosso primeiro serviço aqui, ó. Se você for ver, desig digital, ok? Então, img src, vou pegar lá a imagem, tá? Bloco li desig, né? Li desig, alt desig digital, title desig digital. Fechei nessa imagem, vou já colocar aqui o border 0, tá? E aqui a gente corrige o link, php, set home, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula, fecha php, barra tpl, barra imagens. Então a gente já tem o link. Depois disso eu vou ter aqui um H3. Fechamos esse H3, vou pegar a palavra escrita desig digital. Por terceiro a gente vai ter o parágrafo, fechamos o parágrafo e vamos pegar o conteúdo em texto desse parágrafo. Colei aqui, posso dar um Enter aqui para organizar, e a gente já tem o nosso primeiro elemento. F5 para atualizar. Está aí então o nosso primeiro elemento, tá? O que vai acontecer? Essa div fone, vou vir aqui no Style, eu vou aplicar ela com o float left também, tá? Para ele resetar aí, flutuar a nossa div e resetar esse tamanho aqui. Então ele já vai botar em uma próxima aba. Vou botar também o margin bottom de 10 pixels, para dar aquela separadinha entre o primeiro elemento e os próximos elementos, tá? Agora aqui a gente vai ter a ULI class list home, ok? Então é o conteúdo ponto list underline home. Lembrando que a gente atacou a UL como bloco. Então list style none float left display inline. F5 para atualizar. Não pegamos? Não, né? Vamos ver por quê. Bloco fone, conteúdo, ponto list home. Lista home, ó. Tá aí o erro, né? O nome da classe. F5 para atualizar. Formatação pega. Vamos fazer o seguinte agora. Vou vir aqui, vou exportar o segundo. Ctrl Shift G para desagrupar.
Novamente aqui. Já peguei a imagem. Vou vir aqui na nossa imagem anterior e vou colar. Ctrl Shift seta para baixo, vou deletar a imagem de cima, para manter sempre o mesmo tamanho das imagens. Ctrl Shift X, Export Liceo, tá? Otimização. A gente vem aqui na Index, copia a li inteira, desci, colei, Liceo, aqui, ó, seu, e a gente vai novamente com otimização de sites. E novamente eu vou colar aqui otimização de sites. Vou fazer apenas duas aqui e vou completar depois em off. Você faz também, tá, gente? Vai ser uma repetição, então não precisa porque a gente fazer tudo em aula, né? E até é legal que você exercita um pouco aí o seu conhecimento. Vamos lá, novamente aqui, colamos o texto. Vamos dar um Enter aqui para organizar. Beleza? F5 para atualizar. Tá aí as duas. Agora é o seguinte, faça todas as lists que a gente tem aqui, da mesma forma, tá? Para a gente continuar aí a nossa aula. Vou dar um pause aqui e você vai fazer aí as suas lists. Ok, gente, estou de volta. Tenho todas agora as minhas divs aplicadas. Já está atualizado aqui, tá? Div por div. Enquanto eu estava fazendo, eu vi aqui, ó, que ficou um pouquinho mais longe desse lado para esse. Provavelmente a gente tem um padding a mais. Vamos fazer um teste aqui, ó. Fone. Bloco fone, está aqui, o pad de 35, vou botar 32 aqui, vamos ver se ele vai diminuir um pouquinho aqui, ó, já ficou um pouquinho melhor, vamos botar um pouco menos ainda, ou melhor, aqui não, né, aqui, ó, 55, F5 para atualizar, ó, já ficou certinho agora, beleza? E a gente ainda pode vir aqui e aplicar na div bloco fone, no strong, um margenzinho, tá? Então, vamos pegar aqui, ó. Quando for strong, vai ter um margem left de 10 pixels, ou melhor, right, né? Margem right de 10 pixels, para a gente dar uma separada ali entre o ligue para nós e o telefone. Ó, já deu aquela separada, só que eu percebi aqui que ele puxou também aqui, né? Strong, deixa eu dar um float aqui para ver, float left para limpar, F5 para atualizar. Puxou de volta, ele separou só aqui. Podemos botar um pouco mais. Botar aqui um 16 pixels. F5 novamente. Deixa eu só ver aqui como é que está a nossa estrutura desse strong. Strong fechou strong, né? Fone bloco. Aqui strong certinho, 10 pixels, float left. Vou aplicar aqui um background para visualizar ele. Para a gente fazer isso certinho. Aplicando margem também ainda, de 15. A gente separado daquele texto, né? Então a gente vê que ele está certinho, né? Margem left. Deixa eu ver se ele vai separar apenas do bloco agora. Tá certo. Background a gente remove. Tem algum outro conflito aqui, gente, que está puxando o bloco, né? Vou pegar o bloco fone aqui, vamos aplicar um background para ver se é isso. F5 para atualizar. É o bloco fone que está muito grande, ó, tá? Vou fazer assim, ó, vou deletar isso aqui. Eu vou tirar mais padding ainda. Vamos botar aqui um 40. F5 para atualizar. Encostou, só que ele ficou muito pequeno com 40. 45. F5 novamente. Ó, prontinho. É isso aí que eu quero, tá? Feito isso, então, a gente ainda pode dar mais uma separada nesse aqui, ó. Vamos botar um 40 aqui e puxar 40 aqui também. 40 para os dois lados, vamos deixar bem no meio os textos, tá? Ó, F5 para atualizar. Show de bola, não precisa mais mexer, tá, gente? Agora vamos então aí terminar nossas listas. Então você já fez a sua lista em off, tudo certinho, com títulos nas imagens, com os títulos certos, fez as imagens, exportou tudo certinho. Agora a gente faz a formatação, tá? Vou reduzir aqui para a gente fazer bacana, vai ficar um por linha certinho aqui. Ok. O que vai acontecer aqui? A gente tem o lista home, né? O lista home ele já está formatado aqui também, a gente já havia feito o lista home. Agora a gente tem que formatar as LIs. As LIs elas vão ter 430 pixels de width por 100 de height, tá? Então vamos lá, ó. Pegamos lista home, li, que vai ter um padding de 5 pixels, um background, vai ser branco, vai ter um border de 1 pixel sólido com um cinza, ok? E assim a gente vai fazendo.
Agora a gente tem que descontar esses paddings e essa borda do tamanho. Então, width 418 pixels, height 98 pixels, tá? Ou melhor, 88 pixels, né? Descontamos então 2 pixels da nossa borda e os 10 pixels do padding. F5 para atualizar. Tá aí então as nossas divs prontas, tá? Ainda vamos aplicar o que? Vou descer aqui. Float left, margin 5 pixels. F5 para atualizar. Tá aí, ó. Bacana, né, gente? Já encaixou perfeitamente no nosso layout. Agora a gente continua editando os elementos. Ctrl C aqui, desci. Quando for imagem, vai ter um float left e um margin right de 10 pixels. Ok? Então F5 para atualizar. Já entramos com a imagem aqui, tá? Então ela ficou certinha. E faltou então a gente formatar os nossos textos. Vamos pegar o elemento que faz o título, tá? Ctrl C, novo palco, Ctrl V, Ctrl Alt F, tira o plano de fundo, Ctrl Shift X, export. A gente vai ter o quê? Vamos só encontrar aqui, vai ser li title underline bg, tá? O nosso título ele está dentro de um H3, então a gente vai formatar diretamente o H3. Peguei ali, H3, vamos pegar o tamanho de fonte do certinho aqui agora. Então ele vai ter o que? Tahoma bold 12 pixels branca, tá? Fonte bold 12 pixels Tahoma, cor vai ser branca. Vai ter o background, né? Que vai ser aquela URL que a gente pegou, li. Vamos encontrar ela aqui. Está aqui, li, title bg, no repeat, padding 5 pixels. E vamos ver se é o suficiente. F5 para atualizar. Tá aí então a nossa li, tá? Aí eu vou fazer o seguinte, eu também vou botar aqui nela o float left, para ela reconhecer a outra, tá? Float left, é isso aí que eu quero. F5 para atualizar. Tá aí, ela já reconheceu. E aí a gente volta aqui e vê que ela tem um width de 317 pixels. Como a gente tem um padding de 5 pixels, ela vai ter um width de 307 pixels, né? Opa, 700 não. 307 pixels. F5 para atualizar. Tá lá então o nosso título. A gente pode fazer o que ainda? Esse padding de 5 pode ser 5, 10 pixels, creio que vai ficar mais bacana. E a gente diminui aqui para 297, tá? F5 para atualizar, vai dar um espacinho a mais entre aí o começo e o fim desse título, tá? Bacana, né, gente? É bem assim que a gente tem o nosso texto aqui, ó. Olha só que interessante. Aí a gente vai ter lá o nosso parágrafo, que vai ter um Miriam Pro, isso aqui eu vou trocar para um Arial, tá? Essa Miriam Pro não é bacana você utilizar. E vai ter um texto bold, e a gente pode botar um 12 pixels em todos eles, tá? Vai ficar um pouquinho diferente, mas vai ficar bacana. Então vamos botar um 13 aqui, ó, 13 pixels, ok? Então, Arial bold 13 pixels, eu já vou pegar a cor aqui do fundo. A gente vai ter no parágrafo. Vou botar aqui, parágrafo, fonte bold 13 pixels Arial, color, colei aqui. Agora eu vou copiar isso aqui, né? Obviamente a gente tem que atacar a nossa div. Ok? F5 para atualizar. Tá aí então as fontes. Deu muita diferença, né, gente? Ficou muito diferente aí o tamanho. Então vamos diminuir. Vamos botar 12. F5 para atualizar. Pronto, né? Já serviu aí certinho. A gente vai ter que diminuir um pouquinho mais ainda, por quê? Porque a gente vai aplicar um merge. Então eu vou botar 11 pixels, creio que vai ficar mais interessante. E um merge top aqui de 5 pixels para separar do título. F5 para atualizar. Ainda não pegou por quê? Porque a gente não tem um float left, né? Vamos limpar então também. F5 para atualizar. Opa! Agora a gente tem que aplicar o widget. O widget de 300. Vamos pegar aqui para o tamanho do nosso título. 307 pixels. Acho que vai ser o suficiente. F5 para atualizar. Já entrou certinho onde a gente queria. Vamos aplicar um background para a gente ver se está certo mesmo. Background então, F5 para atualizar.
Olha só, não ficou bacana, né? Até nenhum dos elementos está bacana porque a imagem ela não está bem onde a gente quer. Então o IMG vai ter uma margem aqui, ó, 0 cima, left pode ser 5 pixels, 0 baixo, e é isso aí. F5 para atualizar, vai dar uma separadinha aqui também e já vai encostar um pouco mais lá. Aí eu vou botar aqui 15 pixels, que eu quero encostar o meu elemento, deixar certinho o meu elemento aqui, ó. É isso aí que eu quero, tá? Agora nosso texto pode ter um pouquinho mais, pode ser um 315, F5 para atualizar, para a gente encostar aqui o final, ó, 316. Ficar certinho com o nosso outro elemento, pode ser o 17, né? 17. F5 novamente. Tá aí, certinho com o nosso elemento de título. Agora a gente remove o background para fazer os últimos ajustes aí na nossa imagem. F5 para atualizar. Olha só, textinho certinho. O que eu vou fazer? Vou pegar esse Arial e vou trocar ele por um Verdana, que é uma fonte um pouquinho mais simples. Vai dar um efeito melhor aí, ó. F5 para atualizar. Então a gente percebe que a fonte já ficou um pouco melhor estilizada, a gente tem que diminuir o tamanho dela, né? Vamos pegar aqui um 10 pixels para deixar ela certinha ali no bloco, tá? E aí fica bacana. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai tirar um pouquinho de margem em cima e melhorar a localização da nossa imagem, tá? Então a gente tem aqui uma margem top de 5, eu vou botar um 3, ele já vai subir um pouquinho mais, dando um espacinho a mais aqui abaixo, vai ficar mais bacana. E aí a imagem é que a gente corrige agora. Então aqui no IMG 15, eu vou botar aqui 10, F5 para atualizar, vai puxar um pouquinho mais, e no outro a gente bota 10 também, para ficar centralizado. Vamos ver se vai ficar bacana assim. F5, tá aí, ó, gente. Então a gente tem um home show de bola, né? Até essa margem de cima eu achei que pode ficar aí os 5 pixels mesmo. Vamos voltar esses 5 aqui. F5 novamente. Ele vai encostar melhor e fica bem distribuído os nossos elementos, tá? Então a nossa home está pronta também. Agora vamos ver alguns detalhezinhos aí para finalizar o nosso projeto.